Capítulo 191. O Mago das Trevas Dunlop Gal, codinome, Dragão Voador, é um mago selvagem no sentido tradicional. Ou seja, o tipo mais desprezado pelos magos ortodoxos que valorizam a herança. Ele não tem professor, nem herança, e as magias que aprendeu agora são todas colchas de retalhos ou furtivas, ou diretamente arrebatadas por magias que saqueiam memórias, e até mesmo algumas magias que ele criou fundindo algumas línguas especiais. Para colocar de outra forma, Xianxia, ele é um cultivador casual sem histórico ou seita. Ele próprio, como sua especialidade de criação, é um monstro de costura. Mas de outra perspectiva, ele foi capaz de superar todos os magos acadêmicos, e se tornar um poderoso mago de nível de pânico, apesar de todo o autoestudo. Não há dúvida de que talento, trabalho duro e sorte coexistem. Talvez o deixe ter um professor sério, e suas realizações excederão em muito o que ele é agora. Mas também é possível que ele tenha sufocado sua natureza selvagem, fazendo-o desaparecer como um mago acadêmico indefinido. Mas, na verdade, quando Gal ainda estava no nível anormal, não era que não houvesse mais magos seniores jogando ramos de oliveira nele, querendo transformar esse talentoso mago selvagem em seu discípulo. No entanto, os magos selvagens também desprezam aquelas flores de estufa que aprendem magias diretamente de professores ou de algumas escolas de magia e não têm prática, e nem se incomodam em estar com elas. Além disso, Gal, que já havia tocado no banquete de sangue naquela época, não achava que essas pessoas pudessem realmente lhe ensinar alguma coisa. Seus feitiços diversos formaram seu próprio sistema há muito tempo, formando um conjunto de suas próprias teorias e métodos de luta, então ele sabe muito bem que mudar isso só o fará perder sua maior vantagem. Gal costuma dizer isso: uma das minhas coisas favoritas sobre meu dragão Gar é dizer não às pessoas que se acham certas. Então ele foi freneticamente caçado por aqueles magos seniores que ficaram com raiva. Claro, depois que ele gradualmente acumulou e rompeu para o nível de pânico através das transações no banquete de sangue, aqueles magos de nível de pânico que o caçaram também foram mortos por ele um após o outro, e basicamente não havia pessoas que pudessem ser seus professores. Mas não sem isso, um dos fundadores originais dos bastidores do banquete de sangue, um mago negro destrutivo chamado Zikaku, uma vez quis aceitá-lo em seu exército de magos, e não hesitou em revelar sua identidade. Mas Gal ainda recusou, mas desta vez o método foi muito mais diplomático. Afinal, o nível de destruição é realmente imbatível. Felizmente, Shikaku tem seu próprio exército de magos, e não há escassez de pessoas. É só um capricho ter uma fantasia para esse pequeno nível de pânico, não há necessidade de diminuir seu status, se você não consegue se dar bem com ele, o assunto estará encerrado. Próprio Gal se arrependeu, mas não se arrependeu. Porque desde que ele se tornou um bruxo das trevas e escolheu a direção de seu ataque principal, ele tem seus próprios objetivos e sonhos. Para resumir em uma frase: Oscar Wilde, Deus para sempre. Posso dizer à primeira vista que você está imitando Wilde. Embora eu não tenha tido a chance de vê-lo pessoalmente, estou familiarizado com essa roupa. Fei Long piscou, embora através da máscara, ele ainda pudesse ver sua excitação. É concebível como ele suprimiu sua excitação quando conheceu seu amigo agora, fingindo ser sério e dando avisos de rotina e explicando as regras. Como um bruxo selvagem que tem lutado no fundo o ano todo, Fei Long não tem a frieza e a elegância que os bruxos inerentemente imaginam. No difícil ambiente de baixo nível, sem nenhum suporte histórico, para ir mais longe, ele nunca usou nenhum meio, e toda a pessoa é extremamente suave, e ele se tornou proficiente nas habilidades de falar com as pessoas e falar bobagens. Se não fosse assim, ele não seria capaz de ser o casamenteiro que tem os dois caminhos. Esta túnica preta é clássica. Os magos negros ortodoxos devem usar túnicas pretas. Totens de espinhos e facas de sacrifício são uma combinação perfeita. Como discípulo do imperador negro Augusto, Wilde é o verdadeiro mago negro ortodoxo antigo.
Essas chamadas escolas acadêmicas entrarão em colapso assim que forem derrotadas. É simplesmente um grupo de retardados mentais. Fei Long levantou um canto no ombro do recém-chegado de túnica preta na frente dele e elogiou. Ele esqueceu completamente seu desprezo por todos os magos ortodoxos quando era cínico e não escondeu seus padrões duplos. Você está vestindo um terno formal, certo? Essence, esse detalhe é muito restaurado. Wild é um velho cavalheiro tão elegante. Matar pessoas é como um ritual. Não importa a hora, ele nunca perderá sua graça. O tom de Fei Long era invejoso e ansioso. Ouvi dizer que mesmo quando ele estava lutando com Joseph, ele não perdeu a compostura. Ele é realmente muito forte. E essa máscara é muito icônica. Lembro que foi assim que Wild ganhou seu apelido. Diz a lenda que quando ele ainda era um nível de pânico em seus primeiros anos, ele tinha uma inimizade com um nível destruidor. Embora ele tenha escapado da perseguição, ele destruiu todo o rosto da máscara, usando uma máscara para esconder seu rosto. Embora eu tenha me vingado mais tarde, para lembrar desse ódio e me lembrar, nunca mais atirei. Fei Long comentou entusiasticamente sobre o traje do novo cosplayer Wild na frente dele e, a propósito, detalhou a história de vida de O Homem Sem Rosto com Escamas Pretas. Black Snake ficou onde estava e deixou o cara apontar e apontar, com um olhar estranho nos olhos. Quando ele veio aqui desta vez, ele dificilmente escondeu alguma coisa. Naturalmente, aos olhos da maioria das pessoas, Wild havia morrido nas mãos de Joseph há 2 anos, tão ostensivamente, ninguém duvidaria que ele realmente era. Na verdade, esse é realmente o caso. Depois de disfarçar sua aura, a maioria das pessoas que o conhece pensa que ele está fingindo ser ou um admirador de Wild. Mas eu não esperava encontrar um verdadeiro fã de Wild. E você ainda tem sangue de cobra humano, o que é realmente uma vantagem natural. Fei Long disse com um tom de inveja que a outra parte pode se apegar aos ídolos, sem arrependimento, até esse seu cachorro é muito abrupto, arruinando completamente todo o temperamento. Uau! O grande cão de pelo branco soltou um rosnado baixo em um instante, mostrando olhos cruéis. Você é abrupto. Você não tem temperamento. O coração de Fei Long tremeu, como se ele estivesse sendo alvo de algo aterrorizante, mas ele desapareceu imediatamente. Suas pálpebras se contraíram, olhando para o grande cão branco que de repente retomou sua fofura, ele ficou vigilante. Este recém-chegado, não parece ser fácil. Mas na superfície, ele apenas sorriu, levantou o polegar e disse, mas este cão parece extraordinário à primeira vista e tem grande potencial hahaha. Black Snake estendeu a mão e tocou a cabeça do cão, mas disse indiferentemente, chama-se Grade. Fei Long viu que ele não parecia querer falar sobre seu ídolo Wild com ele, então ele só poderia atribuir isso ao fato de que a outra parte poderia ser introvertida e coquete. Usar este traje de cosplay já era muito vergonhoso, e não parecia que ele seria executado em público. Flying Dragon Gal expressou sua compreensão, tossiu 2 vezes, apontou para a porta da frente e retomou seu tom sério, dizendo, ok, este é o lugar para este banquete de sangue, eu os apresentarei a vocês mais tarde. Black Snake assentiu. Ele já havia sentido os 10 participantes do banquete de sangue em nível de pânico dentro da porta. Mas, além disso, há 10 níveis de pânico e 1 nível de destruição. Ainda um velho conhecido. Ele sorriu. Fim do capítulo. Capítulo 192. Keili afastou a multidão dançando loucamente na pista de dança e caminhou até o 2º andar do bar. Embora seus movimentos sejam muito grandes, suas roupas e a figura de sua jovem também são muito suspeitas neste ambiente adulto de festa e festa. Mas ninguém olhou para ela, ou mesmo a notou. A forma avançada de selo espiritual do bem, reescrita da mente. O selo bom da mente é apenas a habilidade de conteúdo do primeiro estágio registrada no livro dado pelo Sr. Lin, que faz com que outros subconscientemente tenham emoções positivas em relação à pessoa que o lança. Depois de tantos anos de treinamento, seu selo espiritual do bem já atingiu o nível mais alto, ou seja,
tem impacto no nível de pânico, mas neste momento já está um pouco relutante e muitas vezes precisa ser usado sozinho neste nível de pânico, e só pode ser alcançado depois de falar muitas vezes, fazer efeito. Quanto ao nível de destruição, ela não tentou, mas não ousou tentar de fato. Não seria uma piada se fosse descoberto. Ela assumiu a posição de vice-presidente, que é o resultado final do bom selo da mente. Ela tem que confiar em seus próprios meios para ir mais longe. E agora, Keili inicialmente dominou o segundo estágio da reescrita da mente. Desta vez, não é mais simplesmente gerar pensamentos positivos sob a orientação de palavras, mas ser capaz de estabelecer um campo de força espiritual radiante em si mesmo, estabelecer um conceito e, então, mudar a percepção das pessoas ao seu redor. Esta visão é a cognição no nível da consciência. Quanto mais forte a capacidade de reescrever a mente, mais ultrajantes os conceitos que podem ser reescritos. Por exemplo, agora, o conceito que ela define é inexistente, e outros a tratarão diretamente como inexistente. Às vezes, é realmente difícil imaginar o quão forte o Senhor Lin é. Keili sentiu-se emocional em seu coração. Esta capacidade de mudar diretamente a cognição de outras pessoas já começou a se aproximar das regras. Mesmo o nível de destruição pode não ser capaz de fazê-lo. Receio que apenas o nível de Deus possa tocar neste campo. Mas para o Senhor Lin, é apenas um dos inúmeros livros, um que pode ser dado à vontade. Congreve, esta é a chance que você mesmo me deu. Keili olhou para a porta da caixa na frente dela, parou e respirou fundo. Ela sabia que devia haver forças além de sua imaginação espreitando na caixa, e que Congreve seria irremediavelmente estúpido se não montasse uma rede esperando para pegá-la. Apresse-se. O poder da reescrita mental não pode durar muito. Ela tem que registrar rapidamente as evidências e destruir aqueles itens comerciais antes de escapar o mais rápido possível. ... Você está errado sobre uma coisa. Fei Long ouviu a cobra negra atrás dele dizer, Wild não teve sucesso na vingança. A pessoa que arruinou todo o seu rosto escapou e foi para um lugar onde nem mesmo Wild conseguiu encontrá-lo. Ele se escondeu por décadas. Fei Long ficou surpreso por um momento, e então cantarolou em seu coração, parecendo mal-humorado por não querer discutir, mas na verdade ele não pôde deixar de dizer algumas palavras. Mas não há tempo para uma discussão tensa da Irmandade Wild. Existem de fato opiniões diferentes sobre este assunto. Talvez somente vendo-o pessoalmente possamos perguntar como é o assunto. Fei Long suspirou. No entanto, o próprio Wild ainda está desaparecido. Joseph ofereceu uma recompensa por 2 anos, e o preço foi aumentado 3 ou 4 vezes, mas ninguém o encontrou ainda. Cobra Negra disse lentamente, talvez a pessoa já esteja morta. Fei Long disse desdenhosamente, impossível. Quem é Wild, sem mencionar que até Joseph acha que ele não está morto, como fãs como nós podem ficar desencorajados. Quanto mais ele falava, mais animado ficava, mas lembrando que horas eram, ele acenou com a mão e se acalmou e disse, esqueça, eu falo com você depois que esse banquete de sangue acabar. Fei Long originalmente pensou que menção na frente dele não responderia. Mas inesperadamente, Black Snake olhou para ele de cima a baixo com escrutínio, assentiu e disse, de fato, podemos ter uma boa conversa quando o assunto acabar. Fei Long ficou muito aliviado, sentindo que seu entusiasmo havia movido esse colega aparentemente indiferente, então ele abriu a porta do camarote no final do corredor com muito orgulho. Dentro da porta, os 10 participantes restantes do banquete de sangue em nível de pânico já estavam esperando. A longa mesa coberta com toalhas de mesa vermelhas e douradas parecia estar coberta de sangue, com todos os tipos de iguarias sobre ela, e 12 taças de vinho douradas requintadas de cada lado, que estavam cheias de ritual. Os 10 participantes estavam olhando para cá, cada um usando uma máscara diferente. Arren, ok, todos estão aqui agora. Fei Long conduziu o recém-chegado e disse, deixe-me apresentá-lo primeiro. Este é o novo membro que acabou de se juntar ao banquete de sangue, codinome Black Snake.
Espero que vocês se deem bem e negociem o que precisarem. Além disso, ainda temos uma tarefa para concluir hoje. Ele caminhou até a frente da longa mesa e disse: acho que todos notaram que esta caixa pode levar à próxima porta, e há pelo menos 10 pessoas em pânico esperando na próxima porta. Claro, eles não são inimigos, mas desta vez, aliado. Aliado? Alguém entre as 10 pessoas perguntou: existe uma missão para este banquete de sangue? Fei Long assentiu: acredito que todos saibam que o banquete de sangue sempre foi organizado pela Câmara de Comércio de Ash. Desta vez, nosso patrocinador tem uma pequena tarefa e quer que todos ajudem. Claro, não se preocupe, não somos a força principal está ao lado. Então o que precisamos fazer? E quanto à remuneração? Se não houver preço suficiente, por favor, não nos mova, não podemos nos deixar trabalhar por nada. A pessoa que fez a piada caiu para trás e recostou-se na cadeira. Fei Long explicou obedientemente: espere, se algo acontecer, você só precisa ajudar a selar a área ao redor da caixa para que ninguém possa escapar, mas acredito que há uma grande probabilidade de que tal coisa não aconteça. Quanto à recompensa, não importa o que aconteça depois, se você tiver sucesso ou falhar, você pode escolher um item sobrenatural de nível de pânico vendido pela Câmara de Comércio de Ashtray à vontade e, se tiver sucesso, adicionará um cartão de desconto de 50% semestral, que tal? O resto das pessoas se entreolharam e assentiram, muito satisfeitos com a recompensa por esta tarefa. A pessoa encostada no encosto da cadeira disse novamente: ok, como sempre, os novatos vêm primeiro para a primeira transação, onde estão suas coisas. Ele olhou para o recém-chegado de codinome Black Snake, e seus olhos caíram no grande cão de pelo branco. Não pode ser este cachorrinho de estimação, certo? É fofo, mas não parece ter muito valor. As expressões de todos eram sutis. Black Snake deu um passo à frente, tirou um livro da capa e o ergueu bem alto. Todos olharam mais de perto e viram as palavras, Ritual do Devorador de Cadáveres, escritas na capa. Black Snake disse em um tom piedoso e fanático: gostaria de apresentar a vocês, o grande comunicador do Evangelho da Carne e do Sangue, o autor do cânone do canibalismo de cadáveres, o mais alto, melhor e mais forte do mundo, nosso benevolente Pai Celestial e Salvador, o dono da livraria, o Senhor Lin. Seu capuz caiu com um movimento, revelando um rosto com uma máscara de ferro e cabelos grisalhos. E aquele par de olhos de cobra verde escuros e frios. Wang Wild. As pessoas na caixa ficaram estupefatas, apontando para ele sem palavras. Fei Long riu e o confortou: ele está apenas vestido, como pode. Antes de terminar de falar, ele foi sufocado pela explosão de aura destrutiva e ficou estupefato imediatamente, olhando fixamente para o recém-chegado de codinome, Black Snake. Wild mostrou um sorriso elegante, brincou com a faca de sacrifício em sua mão e curvou-se muito cavalheirescamente. Venha, venha, vamos fazer um acordo, use suas crenças. Em troca de suas vidas. O grande cão de pelo branco abriu a boca ensanguentada, estendendo-se até os cantos da boca, atrás das orelhas e até mesmo o corpo. Era como abrir a pele. Dentro havia uma enxurrada de tentáculos curtos e círculos afiados de dentes afiados. Com um grunhido, o interior se contorceu. A massa de carne e sangue rapidamente inchou e se alongou. Bang! A mesa de jantar estava quebrada. Crash! Tudo na mesa de jantar foi virado, e os 10 em pânico rastejaram por todo o chão e grudaram no canto da parede com medo. No final, o cão branco se transformou em um enorme monstro entrincheirado dentro da caixa, com um crânio de lobo envolto em uma membrana semelhante a um sarcoma, apenas pedaços de pelo quebrado pendurados em seu corpo, e sua espinha nua como uma lâmina projetando-se contra o teto. Incontáveis seus membros se torceram descontroladamente, e seus enormes globos oculares olhavam avidamente para todos os presentes. Não, não, não. Havia um homem em pânico que se assustou com a máscara e balançou a cabeça loucamente, suas pernas tremiam e água amarela pingava de suas calças. Ele realmente fez xixi de medo. Não quer?
A expressão de Wilde ficou fria, e um dos membros de grade perfurou instantaneamente a mandíbula do cara, passou por seu cérebro e saiu do boné, levantando-o. Ele nem teve a chance de se defender, seus olhos saltaram e ele morreu inesperadamente. Fim do capítulo. Chapter 193. Crack, clique. O único som na sala era o som de respirações ofegantes e sons assustadores de mastigação, e o resto dos participantes do banquete de sangue ficaram ali tremendo, sem ousar se mover. Vendo o gigante na frente dele enfiando o ovo azarado em sua boca como se estivesse comendo um kebab, sangue derramou sobre ele. Aqueles que estavam planejando gritar por socorro também imediatamente silenciaram, com medo de que o cruel mago negro que era suspeito de ser Wilde na frente dele dissesse, você não quer. E então os matasse também. Não há absolutamente nenhum personagem que possa pegar a linha do banquete de sangue. Eles não são estúpidos, são todas pessoas boas, é difícil ver que esse cara não se importa com o que eles dizem, ele está apenas tentando dar um exemplo para os outros. Não importa se a galinha está cantando ou não, ou o que ela está cantando. É importante mostrar às outras pessoas como é a rejeição. Eles ficaram um pouco atordoados com o choque dessa cena estranha agora, seus cérebros ficaram em branco e sua sanidade foi temporariamente desconectada. Agora, vendo a cena em que essa pessoa foi espetada em espetos na hora, ele realmente acordou em um instante. A racionalidade que voltou disse a eles que aqueles que conhecem os assuntos atuais são os melhores. Eu acredito em tudo o que você diz. O mais covarde assentiu como uma galinha bicando arroz na hora, reconheceu o Pai Salvador, que nunca tinha ouvido falar disso antes, e então olhou para Wilde com um sorriso lisonjeiro. Wilde olhou para ele, mostrou um sorriso gentil que um pregador qualificado deveria ter, acenou e disse, muito bem, então venha aqui. O cara ficou imediatamente em êxtase, mostrando uma expressão desesperada, correu até Wilde e disse, meu nome é Doyle, sou um caçador e sou um seguidor leal do Senhor. Lin de agora em diante. O que você tem, o que quer que você me diga, eu terminarei. Embora ele não soubesse quem era esse senhor, Lin, e ele não soubesse que poder ele possuía que fez Wilde acreditar nisso, mas para seu próprio bem, ele poderia simplesmente deixá-lo acreditar na seita da massa voadora. No entanto, Doyle não esperava que suas palavras fossem apenas para ser educado. Inesperadamente, o velho na frente dele olhou para ele e disse, acontece que eu tenho algo que você deve completar. O rosto de Doyle congelou, ele se repreendeu por ser muito falador, e então forçou um sorriso lisonjeiro, apenas diga, eu prometo fazer bem. Wilde entregou o livro em sua mão e disse, leia este livro. Doyle pegou o livro cuidadosamente, olhou para a capa primeiro, sentiu que o livro não parecia um monstro disfarçado, então olhou para a expressão de Wilde, confirmou que estava falando sério e imediatamente deu um suspiro de alívio. Ele pensou consigo mesmo, eu disse isso antes, é só ler um livro, Pão, é realmente inútil. Pão é o codinome do cara que foi enterrado na barriga do cachorro. A julgar pela forma como ele morreu, seu codinome não tem senso de ironia. Mas, felizmente, eu não tenho que morrer. Talvez eu possa subir na coxa de Wilde. Este é um grande mago de nível de destruição. Eu não esperava que ele não morresse naquela época, mas ele parecia ter algum tipo de oportunidade. Pensando em seu coração, Doyle abriu alegremente o livro chamado Corpse Eater Rituals. Mas então sua expressão feliz congelou em seu rosto. O conteúdo do livro à sua frente, como um abismo, enviou um arrepio pela espinha e seu cérebro tremeu, como se ele sentisse que inúmeras mãos ao seu redor o arrastavam para uma escuridão e terror sem fim. O resto das pessoas viu que Doyle foi chamado para ler um livro, e eles tinham pensamentos diferentes em seus corações, mas deve ser verdade para ficar aliviado. Parece que se essa pessoa é realmente Wilde, então talvez ele não tenha morrido por causa desse chamado Senhor. Lin, e por causa disso, ele se tornou um seguidor do Senhor. Lin estava ajudando o devorador de cadáveres a espalhar a fé.
Para espalhar a fé, as pessoas precisam ser crentes. E os mortos não podem se tornar crentes, então eles têm uma chance de viver. Assim que essa cognição surgiu, o desespero original em seus corações se dissipou um pouco. No entanto, no momento seguinte, eles viram Doyle, que estava segurando o livro, gradualmente se tornou frenético e feroz, seus globos oculares estavam cobertos de olhos injetados de sangue, mais da metade salientes, suas pupilas estavam girando e um terrível som de "rorro" saiu de sua garganta. Suas mãos segurando o livro tremiam, como se ele tivesse visto algo terrível, mas ele não conseguia tirar os olhos das páginas. Em seu pescoço, os vasos sanguíneos azuis também começaram a se projetar, como se rastejassem com criaturas desconhecidas. Ha. Doyle de repente riu estranhamente, mas sua expressão se tornou cada vez mais dolorosa. Hahaha, é terrível, me ajude, hahaha, não. Não venha aqui, hahaha, senhor, haha, meu senhor, hahaha. Bum! A risada parou abruptamente e a cabeça inteira de Doyle explodiu. O resto das pessoas congelou, e pessoas de olhos afiados ainda podiam ver algumas coisas delgadas como tentáculos curtos dançando no pescoço sangrento. É como se aqueles vasos sanguíneos estivessem vivos. Todos respiraram fundo o ar-condicionado, e o frio era forte atrás deles. Wilde assistiu a essa cena com indiferença, pegou o livro de volta do cadáver sem cabeça e disse com indiferença: "Você deve concluir esta tarefa, porque se não o fizer, você morrerá." Ele voltou seu olhar para o resto das pessoas: "E você, gostaria?" "Eu não tenho tanta paciência." O resto das pessoas ficaram chocadas quando ouviram isso. O cara que provocou Grady antes tinha o codinome Night Falcon, e agora seus olhos estavam sombrios, e ele estava xingando em seu coração, e ele não acreditava mais que a outra parte estava planejando pregar. Grace, se você não acredita na morte, você morrerá se acreditar nela. Quem acredita que isso é pregação? Eu só quero brincar com eles, e deixá-los sentir medo profundo antes de morrerem. Esse cara é definitivamente Wilde, só aquele lunático cruel, tirânico e assassino faria uma coisa dessas. Lute, é uma pena que E. Falcon tenha dado um passo à frente quando os tentáculos rápidos como um raio perfuraram seu abdômen diretamente. Seus olhos se arregalaram em descrença. Como pode ser tão rápido? E E. Falcon de repente se lembrou do que a aparência desse monstro representava: Sky, o lobo do jardim vazio. PFFT. Ele cuspiu um bocado de sangue, seu rosto estava pálido, 2 níveis de destruição, que fantasma. Wilde estendeu a mão para abrir o livro e colocou-o na frente de Night Falcon. Os tentáculos prenderam o rosto de Night Falcon para que ele só pudesse olhar para as páginas à sua frente. Ah, Peter, os crentes tiveram sorte dessa vez e suportaram as palavras do Senhor. Lin, mas apenas reviraram os olhos e perderam a consciência. Eles podem estar um pouco fora de si, mas pelo menos não há nada de errado com eles. Wilde sorriu e olhou para os outros que estavam tremendo. Agora é a sua vez. Outros estavam em completo desespero: que diabos é esse livro? Que Pai Celestial e Salvador, este é simplesmente um Deus maligno. Embora gritassem para não fazer isso, não havia nada que pudessem fazer. Um por um, apenas 3 dos últimos 9 estavam intactos, pelo menos externamente. Agora, a única pessoa decente em toda a sala é o eletricista, Dragon, Dunlop Guerre. Ele está completamente atordoado agora. Tremendo e encostado na parede, olhando para Wilde que estava se aproximando, ele disse com a voz trêmula: Eu estou disposto, mas tenho um último desejo. Não, eu quero fazer meu desejo se tornar realidade. Wilde riu e disse: Nosso onisciente e todo-poderoso Senhor concederá todos os seus desejos. Isso, eu posso ter um autógrafo? Gal tirou um caderno e uma caneta do bolso. Fim do capítulo. Capítulo 194. Olhando para o caderno e a caneta entregues na sua frente, Wilde perguntou evasivamente: Qual é o seu nome verdadeiro?
Fei Long estava nervoso e assustado, e animado ao mesmo tempo. Nervoso e com medo, é claro, é por causa da sensação opressiva dos tentáculos que estavam circulando e pareciam esfaquear a qualquer momento. O crânio feroz em forma de lobo iminente no centro da enorme massa de carne, e os globos oculares olhando para ele, sempre o lembravam de como ele havia comentado sobre este grande cachorro de pelo branco, agora mesmo. A sensação de perigo que notei em um flash antes é realmente verdadeira. Agora ele só pode ser grato por sua capacidade de se adaptar às mudanças ter sido dominada, e ele mal compensou isso agora, caso contrário, ele pode ser morto agora mesmo. Embora não esteja longe da morte agora. A excitação é naturalmente porque o ídolo em que ele tem pensado por muitos anos está bem na sua frente, a menos de 1 metro de distância, e ele está absolutamente em contato próximo. Ele até pediu um autógrafo para a outra parte. Não só isso, mas ele também testemunhou a cena do ataque de Wilde com seus próprios olhos. O comportamento elegante e a postura decisiva eram exatamente como ele imaginava. Agora o humor de Fei Long é comparável ao dos fãs apertando as mãos de seus ídolos na primeira fila do show, borbulhando de felicidade. Além disso, havia um traço de constrangimento em seu coração. Ele não apenas falhou em reconhecê-lo antes, mas também tomou a outra parte como um falso admirador de Wilde e disse muitas coisas estranhas. Isso é certamente o que ele disse em seu coração, mas a cena de encontrar seu ídolo em seu sonho definitivamente não é assim. Todo verdadeiro fã sonha em encontrar seu ídolo, é claro, usando seu lado mais forte e perfeito para atrair os olhos interessados do ídolo, e então dizer, você é muito bom. Onde está esse tipo de cena ao Long? Fei Long ficou extremamente envergonhado, e ele pensou que a razão pela qual a outra parte o ignorou foi porque ele não queria executá-lo publicamente, mas no final ele mesmo executou a execução publicamente, desejou poder cometer suicídio na hora e fazer tudo de novo. Mas se você morrer, você deve pedir sua assinatura. Com tal mentalidade, Fei Long percebeu que seu ídolo lhe perguntou seu nome. Ele estava tão animado que não conseguiu se conter, e imediatamente respondeu, Dunlop Gao. Wilde perguntou novamente, você é um mago selvagem? Fei Long ficou atordoado, sim, como você sabia? Wilde deu um meio sorriso, você parecia muito desdenhoso dos acadêmicos antes. Fei Long rapidamente balançou a cabeça e acenou com as mãos, não, todos na academia são talentosos, eu sou míope e falo bobagens. Já que você sabe tanto sobre minha vida e feitos, você deveria saber que eu tive 2 discípulos antes. Os olhos de Wilde estavam escuros, e ele disse lentamente, de acordo com o que você disse, é a chamada escola acadêmica de deficientes mentais que pode ser derrotada de uma vez. Fei Long não sabia por que o ídolo mencionou de repente seu discípulo, mas ele podia sentir claramente que o humor de Wilde não estava bom, e sua expressão também era muito assustadora. Acabou. Ele queria chorar sem lágrimas, pensando que este era o acordo da rainha. Embora ele tenha elogiado Wilde agora, ele repreendeu os outros 2 discípulos. Gao tinha ouvido há muito tempo que embora Wilde tivesse um temperamento frio e cruel, ele era muito gentil com seus 2 discípulos, e ele amava seus 2 discípulos como um pai e um filho. Ele chamou os 2 discípulos do oponente de retardados mentais, isso não é cortejar a morte. O rosto de Gao estava triste, ele nunca imaginou que ele alegasse ser diplomático, mas virou aqui. Esqueça, ele morreu nas mãos de ídolos, e ele mereceu sua morte. Wilde disse, eu passei a primeira metade da minha vida com esses 2 discípulos. Além de estudar feitiços, a única coisa que tenho que fazer é ensinar discípulos. Eu paguei um preço inimaginavelmente alto, então não aceitarei um terceiro discípulo. Pare de falar, eu sei que você valoriza seus discípulos. O rosto de Cao estava pálido, sua expressão era triste, e ele sentiu que ia morrer, e a única coisa com que se importava era se conseguiria o autógrafo. Ele cuidadosamente levantou seu caderno e caneta, você vê, a assinatura.
Wilde olhou para ele, pegou o caderno e a caneta, então rasgou um pedaço de papel sob os olhos esperançosos de Gal, assinou seu nome e devolveu. Gal alegremente o pegou, e assim que o pegou, o papel queimou instantaneamente, transformando-se em cinzas e envolvendo-o antes de desaparecer. Gal ficou surpreso. Embora ele não pudesse dizer qual era o efeito específico, ele podia sentir que era um feitiço de contrato. Contrato de nome real. Wilde explicou: estou com falta de um assistente, você pode me seguir no futuro. Gal ficou atordoado no início, então não conseguiu acreditar, e então ficou em êxtase. Vendo que os tentáculos ao redor dele tinham sumido, ele acordou como um sonho. Ele seguiu Wilde que se virou, esfregou as mãos e disse: então, não preciso ler esse livro. Certamente. Assim que Fei Long mostrou uma pitada de alegria, a página estava grudada em seu rosto, e de repente se transformou em pânico. Wilde continuou: não. Keili estava cercada. As coisas são mais difíceis do que ela imaginava. Não, atingiu um nível irracional. Ela não esperava que Congreve pudesse encontrar um ajudante de nível de destruição. Um caçador destrutivo que está desaparecido há muitos anos. O caçador destrutivo Harper que uma vez arruinou o rosto de Wilde. É um ratinho muito fofo. A figura magra envolta em bandagens se curvou e olhou para ela. Um líquido preto parecido com óleo escorria constantemente pelas aberturas das bandagens. Um par de olhos escarlates longos e estreitos apareceu em seu rosto. Ele segurava duas armas de formato estranho. A cimitarra estava coberta de vestígios de sangue ou ferrugem. Ele abriu a boca, esticou a língua fina e bifurcada, lambeu a faca e olhou para Keili com olhos gananciosos e nojentos. Keili foi cercada no centro por 4 níveis de pânico. Na confusão agora, 3 níveis de pânico foram controlados por ela com o bom selo da mente, juntamente com a reescrita da mente, para que pudessem se matar. Neste momento, as 6 pessoas restantes já estavam deitadas em uma poça de sangue. Sem essa existência destrutiva na frente dela, sua viagem teria sido extremamente tranquila. Pena. Congreve saiu das sombras e riu alto: Keili, você não pensou nisso. Keili franziu os lábios com força e não disse nada. Você acha que é a única que é inteligente. Congreve disse triunfantemente: você não é muito calculista. Você não acha que eu sou estúpido. Bem, eu vou te dar 10 minutos agora, o que mais você pode fazer para escapar? Você está esperando alguém te resgatar. Congreve olhou para Keili com olhos provocantes e disse: é sua linda empregada. Ou o dono da livraria que dizem ser muito poderoso, onisciente. Olhe para ele. Você sabe agora? Que tal você tentar gritar e ver se ele vai voar para te salvar? Ele riu tanto que imitou Keili e gritou com uma voz estridente: chefe Lin, me salve, chefe Lin, venha me salvar. Bum! A parede inteira que conectava a próxima caixa desabou, e pedaços de carne, almôndegas e tentáculos invadiram. O monstro enorme instantaneamente ocupou o campo de visão de todos, como uma cobra carnuda, entrincheirada nas 2 caixas. Swish, swish, swish. Antes que os 4 níveis de pânico tivessem tempo de recuar, eles foram perfurados por tentáculos e transformados em cordas. E um velho em um terno de cavalheiro e uma máscara de ferro preta pisou na fumaça e na poeira, e caminhou lentamente neste momento, caminhando na frente de Congreve. Parece que ouvi alguém dizer: chefe Lin. Wilde colocou as mãos em volta do pescoço de Congreve e o levantou. Você disse chefe Lin, certo? Mas você não parece ser um cliente da livraria. Congreve se contorceu e lutou horrorizado, e gritou: Mestre Harper, me salve. Chefe Lin, que livraria? É claro que não sou cliente dele. Fim do capítulo. Capítulo 195. Não. Wilde semicerrou os olhos, e suas pupilas de cobra pareciam particularmente sinistras por trás da máscara. O tom era apenas uma pergunta simples. Afinal, era a primeira vez que ele encontrava um comportamento tão confuso de pedir ajuda ao chefe Lin para as pessoas sitiadas à sua frente,
que era um seguidor leal do chefe Lin, e caluniar a livraria à sua frente. Mas aos olhos dos outros, há um calafrio nisso. Afinal, se um homem está parado na sua frente coberto de sangue e segurando uma arma do crime, não importa o que ele diga, você se sentirá péssimo. Congreve estava naturalmente apavorado. Ele estava assustado e com raiva. Ele não sabia o que deu errado. Como um inimigo poderia aparecer de repente em um momento tão crítico? Apenas um passo de distância, apenas um passo de distância. Ele estava apenas um pouco perto de matar Kei Li. Neste momento, Congreve odiava o eu complacente de alguns minutos atrás. Se ele não tivesse falado muito, se não tivesse dado mais aqueles poucos minutos, talvez ele tivesse vencido agora. Mas não importa o quão arrependido ele esteja agora, não há como viajar de volta. Neste momento, a única coisa que ele pode fazer é pedir ajuda e rezar. Mas neste momento, quando ele vagamente viu os fragmentos daqueles participantes do banquete de sangue pendurados nas pontas daqueles tentáculos, sua mente estava zumbindo. Foi só então que de repente percebi que absurdo eu tinha acabado de dizer. Esse cara é obviamente da livraria, não é cortejar a morte por dizer isso. Errado. Congreve gritou, eu sou. Seja ou não, se ele demorar 1 ou 2 segundos agora, o mestre Harper terá uma chance de salvá-lo. Ponto de interrogação. Wilde realmente relaxou um pouco a força em sua mão por causa de suas palavras, e disse com um sorriso, então me diga, o que você acha do nosso grande mestre, senhor Lin? Eu nunca o vi, como sei o que olhar. Mas tenho certeza, esse deve ser um cara cruel, extremamente malvado, cruel e violento. O único que pode controlar esse tipo de coisa horrível é o Deus maligno, não importa o quão ruim seja, ele também é o lacaio do Deus maligno. Congreve disse cruelmente em seu coração. No entanto, na superfície, ele ainda tinha que colocar um olhar piedoso, mostrando um sorriso relutante e elogiando, deve ser grande, onisciente e onipotente. Ele seguiu completamente os louvores dos deuses de todas as religiões existentes que ele conhecia no passado e conseguia pensar, e ele elogiou o Senhor Lin como se ele fosse o Deus Supremo do mundo. Congreve disse tremendo, enquanto pensava em sua última gota em seu coração, confortando seu medo interior. Lord Harper que está no nível da destruição definitivamente o salvará. Ambos estão no nível da destruição, pelo menos deveria haver um empate. Naquela época, enquanto ele pudesse escapar, ele poderia voltar. Ele tem um relacionamento cooperativo de longo prazo com a linhagem do banquete de sangue, e ele também é o segundo mestre mais poderoso da filial Chapman da Câmara de Comércio de Ash. A espada da Estrada de Fogo o treinou por tantos anos, e ele definitivamente enviará alguém para apoiá-lo novamente. Enquanto ele puder sair. No entanto, Congreve estava tão esperançoso que ele tinha terminado de falar, sua voz rouca estava quase sem palavras, e ele não esperou que Harper o resgatasse. Sua voz foi ficando cada vez menor até desaparecer. Só então ele percebeu que os arredores estavam incomparavelmente silenciosos. Eles não só não vieram resgatá-lo, como nem mesmo fizeram nenhum som. Congreve ficou apavorado por um momento, e olhou para Wilde com os olhos arregalados, encontrando um par de olhos brincalhões. Você está esperando que ele o resgate? Wilde soltou sua mão sarcasticamente, e os tentáculos de grade se aglomeraram, restringindo Congreve e virando para o outro lado. Congreve, que estava virando as costas para Harper desde agora, finalmente viu o aparecimento da palha em seu coração neste momento. Grade já ocupou a caixa inteira, seu corpo e tentáculos delgados espalhados estão por toda parte, a sala inteira é como um ninho feito de carne e sangue, constantemente se contorcendo. Sua cabeça em forma de lobo alongou-se e balançou no ar como uma cobra. E Harper estava naquele covil, cercado por tentáculos. Seu corpo esguio estava torcido infinitamente, como um pano que espremia toda a água, uma grande quantidade de líquido preto semelhante a óleo jorrou das aberturas da bandagem, e alguns tentáculos foram inseridos diretamente em seu corpo, como se sugasse sua carne e sangue mutantes como um canudo. Harper,
como um caçador, injeta sangue imundo do Filho do Invisível, um monstro negro sem forma cujas bandagens externas são realmente usadas para mantê-lo em forma humana. Então, neste momento, ele estava realmente distorcido como uma torção, e vários tentáculos foram enfiados em sua boca ao mesmo tempo, dizendo que ele não conseguia fazer nenhum som, e somente de seus olhos vermelhos ele podia ver o quão dolorido ele estava no momento. Ele estava tão miserável que até lançou um olhar ressentido para Congreve. É como dizer, se não fosse por você, como eu poderia acabar assim? Wilde disse com um sorriso baixo, estou perseguindo Harper há quase 20 anos. Originalmente, eu já tinha desistido e planejado poupar sua vida. Afinal, ele se escondeu muito bem. Não o vejo há tantos anos. Eu encontrei seu rastro, mas suas palavras o enviaram para mim novamente. Enquanto falava, Harper, o outrora lendário velho caçador, havia se transformado em um longo cadáver preto enrugado. Grid, que estava se devorando, rasgou e comeu o destruidor como se estivesse mastigando palitos picantes. Houve um ponto em que Congreve errou completamente. A lacuna entre o nível de destruição e o nível de destruição é quase uma lacuna intransponível. Harper, que está escondido no Tibete há tantos anos e trabalhou duro pela estrada da espada de fogo, não tem espaço para resistir, então ele se torna diretamente a refeição de Grade. A propósito, eu sei que você não é um cliente da livraria. A razão pela qual estou pedindo sua opinião é apenas para lhe dar esperança antes de morrer, e para ouvir mais algumas palavras do Senhor Quarim para me fazer feliz. Congreve desmaiou instantaneamente. Ele balançou a cabeça freneticamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não! Não me mate! Você não pode me matar! Atrás de mim está o banquete de sangue, a Câmara de Comércio de Ashtree e a Estrada da Espada de Fogo. Você não pode pagar. Não me mate, você vai se arrepender. Wilde riu e disse a Grade para matar Congreve. Mas neste momento, várias novas flutuações de aura apareceram de repente. Wilde olhou para as poucas pessoas na sala vigilantemente e estreitou os olhos. Outro nível de destruição. Isso mesmo, entre as pessoas teletransportadas pelo feitiço de teletransporte, há na verdade um destruidor. Assim que o contorno do homem apareceu, Congreve gritou roucamente, Mestre Lu, salve-me. Ajude-me. Eu fiz contribuições para a Estrada da Espada de Fogo e sacrifiquei minha vida. Obviamente, este também é um membro da Estrada da Espada de Fogo. E esteve em contato com Congreve. Barulhento. O homem com as características da raça Northland repreendeu, seu traje era mais como um uniforme de samurai, e ele estava prestes a sacar sua longa espada quando olhou para Wilde. Congreve mais uma vez teve esperança e olhou esperançoso para o Ruinian Lu. Wilde também estava pronto. Este nível de destruição é incomparável para Harper. No entanto, no momento seguinte, houve uma onda de feitiços de comunicação no guerreiro de sobrenome Lu, e então seu rosto mudou, e ele acenou. A livraria chegou a um acordo com a Estrada da Espada de Fogo, e os superiores ordenaram que eles não apoiassem mais Congreve. Retirem-se. Todos obedeceram a ordem e recuaram rapidamente, desaparecendo. A cena já foi muito embaraçosa. Congreve ficou completamente pasmo. Os reforços da Estrada da Espada de Fogo vieram e depois foram embora, nem mesmo parando. Como isso é possível? As livrarias não são inimigas. Por que a Estrada da Espada de Fogo recuou e por que chegou a um acordo com a livraria? Se as livrarias não são inimigas, então quem é? A livraria não é inimiga, mas aliada da Estrada da Espada de Fogo, mas considero a livraria como uma inimiga. Poderia ser, sou eu? Então eu sou meu próprio inimigo. Congreve olhou fixamente enquanto sua última esperança desaparecia diante de seus olhos, até que sua visão foi substituída pela boca do monstro. Oi tio! Grade comeu uma refeição completa e arrotou contente. Seu corpo enorme ganhou mais energia, especialmente o sangue imundo de Harper, o que fez seu corpo ter algumas linhas pretas, tornando-o mais flexível. Ele retirou todos os seus tentáculos e voltou a ter a aparência de um grande cachorro de pelo branco,
piscando seus olhos de ervilhas pretas inocentemente, colocando a língua para fora e respirando estupidamente. Wilde caminhou até Killy e disse: "Então, garotinha, você é cliente da livraria." Fim do capítulo. Capítulo 196. Killy estava observando de lado desde agora, e depois que vários níveis de pânico que a cercavam foram comidos por Gred, ela imediatamente correu para o canto para evitar ser afetada pela batalha. Depois de experimentar uma reversão de crise de vida ou morte, seu coração estava batendo forte. Batalhas entre níveis destrutivos são muito raras, e a maioria das pessoas pode vê-las uma vez na vida, porque no momento em que as testemunham, elas podem desaparecer. Embora a sala inteira estivesse quase ocupada pelo monstro enorme, mas não sei se Wilde sinalizou, mas Gred deixou um espaço em branco no canto. Killy correu para o canto, agachou-se e abraçou a cabeça, olhando nervosamente para o centro da sala como um cogumelo de chocolate. Mas a diferença no poder de combate entre os dois lados nesta batalha era um pouco grande, e Killy não viu a imagem esperada do céu e da terra desmoronando. O caçador destrutivo chamado Harper não correu imediatamente para Wilde como ela havia imaginado. De acordo com o entendimento geral de Killy, quando caçadores lutam contra magos, eles geralmente têm que atacar primeiro e se esforçar para o combate corpo a corpo. Afinal, em circunstâncias normais, magos são magros e fracos, e não são bons em combate corpo a corpo. Caçadores naturalmente querem usar suas próprias vantagens para atacar as desvantagens do oponente. Se a distância for ampliada, as chances de ganhar um mago do mesmo nível serão infinitamente ampliadas. Foi por causa dessas omissões que Wilde, que nasceu em uma escola acadêmica e era jovem e ignorante, foi abordado por Harper. Embora ele tenha escapado do ferimento fatal, seu rosto foi arrancado e ele recebeu o título de Homem Sem Rosto. Mas agora as mesmas duas pessoas estão se encarando quase como uma réplica. Harper não teve mais coragem de avançar. Em vez de correr para frente, ele até começou a tremer e recuou de medo. Harper se lembrou do medo que estava enterrado no fundo de seu coração. Wilde, que cresceu mais tarde, era muito assustador, como uma fera com razão e sabedoria, com um caráter mais louco, cruel e persistente do que um caçador. Ele o perseguiu como um cão enlutado sem qualquer resistência, e no final ele só pôde buscar a proteção da Estrada da Espada de Fogo no final de sua vida, e se tornou um cão que trabalhava para esta organização. Ele tem se escondido em segredo por tantos anos, e ele nunca pensou em usar o poder da Espada de Fogo para mudar tudo e vingar Wilde porque Wilde matou seu coração. Agora, quando Harper vê Wilde novamente, seu instinto ainda é correr. E foi esse movimento que fez Wilde perder o último pedaço de relembrar o passado, e matá-lo com suas próprias mãos, e deixar Gred fazer isso. Assim, um destruidor morreu pacificamente na frente de Killy. Ela não pôde deixar de ficar atordoada, percebendo que o poder de Wilde já poderia ter se aproximado do nível de um deus. Talvez até o tenha alcançado. Este bruxo das trevas que uma vez foi derrotado por Joseph e desapareceu por 2 anos, não só não morreu, mas também se tornou mais forte devido a certas oportunidades. E esta oportunidade é a livraria. Os olhos de Killy estavam brilhantes, e ela teve uma sensação maravilhosa de encontrar um velho amigo em uma terra estrangeira. Ela assentiu vigorosamente e disse: "Sim. Comprei livros do Sr. Lin há 3 anos. Acabei de me reconectar com a livraria recentemente e ajudei com a decoração. Abrimos uma nova filial. É intenção do Sr. Lin vir aqui desta vez para investigar o acordo secreto entre Congreve e a Igreja do Domo." Killy contou os detalhes do assunto. Era a primeira vez que ela encontrava outros clientes na livraria cara a cara, então ela não pôde deixar de se sentir um pouco curiosa. Não tenho certeza de qual livro Wilde pegou na livraria. Além disso, ele chamou o Sr. Lin de nosso Pai Celestial e Salvador, e ele parecia ser um seguidor do Sr. Lin, o que significava que o Sr. Lin parecia estar relacionado a alguma seita. Poderia ser essa a verdadeira identidade do Sr. Lin.
Quanto mais Keili pensava sobre isso, mais assustada ela ficava, mas também estava muito animada, sentindo como se tivesse entrado em contato com outro lado de Lin-Die. Entendo. Wilde assentiu e disse com um sorriso, você entrou em contato com livrarias 1 ano antes de mim, e você parece ser uma, Sr. Júnior. Keili rapidamente acenou com as mãos e disse cautelosamente, você está falando sério, eu sou apenas sortuda, conhecer o senhor. Lin é a coisa mais sortuda da minha vida, eu ouvi sobre seus feitos há muito tempo, não importa como você olhe para isso, eles são todos meus antecessores. Esta é uma existência destrutiva, que ele sabia muito bem em seu coração que ele estava sendo educado com ele pelo bem do Senhor. Lin, se ele fosse realmente rude com ele poderia acabar como Harper. Este velho gentil, que matou mais de 10 pessoas em uma fileira em um piscar de olhos agora mesmo, incluindo um destruidor, agora está conversando e rindo com as pessoas calmamente. Isso mostra como é seu caráter. Wilde olhou para Keili com mais gentileza quando ouviu as palavras e disse, eu originalmente só queria me envolver no banquete de sangue para espalhar os escritos e pensamentos do Senhor. Lin, assim como sua tarefa, esta também é a tarefa que o Senhor Lin me confiou. Ele apontou para o outro lado que estava aberto, e Keili olhou, apenas para encontrar 4 pessoas deitadas no chão se contorcendo constantemente, elas deveriam ser os objetos que ele pregou. Eu não queria cuidar das coisas aqui no começo, mas as palavras de Congreve, somadas à presença de Harper, me fizeram mudar de ideia. Wilde estendeu a mão e encontrou um contrato, um livro de contas e um anel de pedra preciosa da bagunça, e os entregou a Keili. Keili pegou e agradeceu, e descobriu que era o contrato de transação assinado por Congreve e a Igreja do Domo. O anel contém o contrabando contrabandeado. Eu sei que Harper é o inimigo que você está procurando há muitos anos. Ela suspirou, que coincidência. Depois de terminar de falar, Keili ficou surpresa por um momento. Isso é realmente uma coincidência. Wilde se envolveu no banquete de sangue porque queria ajudar o Senhor Lin a pregar. Ela entrou furtivamente no local da transação porque ajudou o Senhor Lin a encontrar evidências do cérebro da lua sagrada sendo feito pela Igreja do Domo, e porque ela queria aproveitar a oportunidade para derrubar Congreve. Acontece que Congreve também estava ajudando o banquete de sangue a fornecer um local de negociação ao mesmo tempo, então os dois lados acabaram de se encontrar. E aqueles inimigos da Road of Fire Sword, que apareceram de repente não deveriam ser subestimados por Wilde, mas eles se retiraram instantaneamente porque a livraria e a Road of Fire Sword chegaram a um acordo. Parece que você também está ciente disso. Wilde disse significativamente, antes de eu vir, o chefe Lin veio me ver uma vez, salvou minha vida com uma moeda da fortuna e fez uma adivinhação nesta operação. O resultado foi sorte, então tive sorte de estar aqui. Aqui estava Harper, que foi caçado por décadas sem sucesso, e eu me lembro. A moeda da desgraça foi armazenada na Câmara de Comércio de Ash. Keili sentiu como se tivesse sido atingida por um raio, ela sentiu um relâmpago atravessar sua mente e tudo estava conectado. Ela respirou fundo e disse, isso mesmo, quando eu estava reformando a nova loja, pedi à governanta para dar ao Senhor Lin uma moeda da desgraça como presente. Embora eu não tenha ido à livraria devido a algumas coisas, a governanta disse que o Senhor originalmente, as moedas da sorte doadas pelo dono da locadora de vídeo foram sintetizadas em moedas do destino. Agora está certo. Wilde parecia um pouco animado, seus olhos cheios de fanatismo. O Senhor Lin usou o presente que você enviou para me deixar salvá-lo e, ao mesmo tempo, me deixou encontrar meu inimigo por muitos anos e garantir que cada um de nós concluísse nossas tarefas. Sua evidência, minha missão, e chegamos a um acordo com a Estrada da Espada de Fogo, o layout de 3 partes, tudo isso é o plano do chefe Lin. É inimaginável, incrível. Os clientes das duas livrarias se entreolharam e ao mesmo tempo sentiram o controle de Lin-Die sobre tudo e a sabedoria imprevisível. Fim do capítulo.
Capítulo 197. Muito forte. Keili não pôde deixar de suspirar. Acontece que, como planejei dar ao Senhor Lin as moedas da má sorte, ele já providenciou tudo. Ela olhou para o contrato assinado por Congreve e a Igreja Dome em sua mão, balançou a cabeça novamente e murmurou, não, talvez antes. Você sabe, do ponto de vista de Wilde, as três partes envolvidas neste incidente foram a Câmara de Comércio de Ash, a Estrada da Espada de Fogo e ele mesmo, e eles foram manipulados pelo chefe Lin como um peão. Mas, na verdade, há outra Igreja Dome que é a chave para este assunto. E o padre Vincent da Igreja Dome entrou em contato com a livraria muito antes do que as pessoas da Câmara de Comércio de Ash que a visitaram mais tarde. Além do mais, naquela época, o chefe Lin pediu que ele fosse até a porta ao lado para encontrar o discípulo Claude do Glorioso Cavaleiro para obter ajuda, o que mostra que a torre do ritual secreto também estava envolvida. Há também a Lower Resource Development Company, que inexplicavelmente colocou uma placa na frente da livraria. Onde ela e Wilde não conseguem ver, o Sr. Lin ainda tem muitos clientes. Keili estava inexplicavelmente um pouco decepcionada, a lacuna entre ela e o chefe Lin estava ficando cada vez maior. Sempre que ela sente que fez algum progresso, o que ela sabe mais tarde lhe dirá que você está longe de ser o suficiente. Para o chefe Lin, você é apenas um dos peões que ele move casualmente. Wilde, por outro lado, já havia caído em um estado de frenesi, andando de um lado para o outro animadamente, parecendo estar cheio de emoção, como esperado do chefe Lin, ouvi seu evangelho completamente. Esta é a visão de um homem sábio, nosso Pai Celestial e Salvador, mestre de todo o conhecimento. Tudo isso parece ser coincidências, mas na verdade há vestígios a seguir, cada lugar é cuidadosamente projetado, é simplesmente um jogo de xadrez perfeito. Algumas pessoas podem pensar que apenas o poder avassalador e devastador é o símbolo do forte. No entanto, Wilde acreditava que esse tipo de percepção e cálculo preciso com pequeno e amplo é a personificação da força incomparável do forte. Basta perguntar, quem pode organizar o destino de todos, e gentilmente empurrar para baixo como dominós, cada ponto de força e a posição de cada carta está correta. Bem organizado, embora seja um pouco estranho descrevê-lo assim, mas Wilde sentiu que o chefe Lin parecia estar arrumando a sala, organizando todos onde deveriam estar e o que deveriam estar fazendo. Este é simplesmente um poder poderoso que só pode ser possuído por um deus. Wilde já havia cantado louvores ao chefe Lin dezenas de vezes em seu coração. Então pensei, talvez, Gal. O chefe Lin também estava vendo isso. Sim, o chefe Lin sabia que os dois discípulos pelos quais ele tinha o mais profundo afeto, um morreu inesperadamente e o outro traiu o professor, então você deu a ele uma chance de fazer isso de novo. O chefe Lin realmente se importa com seus clientes como sempre. Wilde ficou comovido. Ele olhou para outro cliente, o pensativo Keili, e disse, Keili Chapman. Sim, Keili assentiu e disse, você pode me chamar de Keili. Wilde tirou um apito de osso do bolso de sua túnica preta e o entregou. Keili rapidamente o pegou, hesitantemente disse, isto é. Wilde disse, considere isso como uma cerimônia de reunião, para comemorar a primeira cooperação como cliente de livraria. Ele sorriu levemente. Pensando que ele era parte do plano do chefe Lin, ele sentiu que tudo o que ele fez não foi em vão. Foi uma honra para eles servirem ao chefe Lin. Keili olhou mais de perto, mas não conseguiu dizer que tipo de ferramenta de conjuração era. Ela ouviu Wilde explicar, este apito, contanto que você o assopre, não importa onde esteja, você pode invocar Grade. Wilde estendeu a mão e acariciou o cabelo na nuca de Geride. Geride semicerrou os olhos e levantou a cabeça para apreciá-lo, e então latiu 2 vezes, quase nada diferente de cães comuns. Se Keili não tivesse visto com seus próprios olhos agora, ela não teria acreditado que um bichinho de estimação tão fofo era na verdade um monstro tão hediondo e deformado. Invocá-lo, isso é equivalente a invocar um ajudante destrutivo. Muito obrigado pelo seu presente.
Keili segurou o apito de osso com força, sabendo que era a gentileza de Wilde para com ela. Os clientes da livraria se encontrarão mais cedo ou mais tarde e, como há uma conexão natural entre eles, o relacionamento se desenvolverá naturalmente com mais facilidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar vigilante, porque enquanto houver pessoas, haverá círculos. Os clientes podem não ser estranhos ou conhecidos, eles também podem ser inimigos. Como Wilde e Joseph, Câmara de Comércio de Ash e Holy Resource Development Corporation. Mas entre as pessoas restantes que não têm inimizade, elas podem conquistar umas às outras. Quem atacar primeiro vence. Keili levantou a cabeça e disse: como presente, você pode me dizer qualquer material que precisar. Como vice-presidente da filial da Câmara de Comércio de Ash, contanto que seja da Câmara de Comércio de Ash Tree, posso dar a você. O valor de uma classe tão destrutiva é imensurável, e ela merece usar todos os meios para conquistá-la. Wilde riu quando ouviu as palavras e disse: não há necessidade de doá-lo, não estou com falta de dinheiro, mas é mentira dizer que não há escassez de materiais. Como mago, ainda há muitos lugares que precisam de muitos experimentos, a perda de materiais para a conjuração de feitiços é inevitável. Posso comprar os materiais de que preciso a preços de mercado, desde que você possa fornecê-los. Wilde disse novamente: pode haver mais lugares que precisem de sua ajuda no futuro. Espero ouvir a notícia de que Keili Chapman se tornou o presidente da filial da Câmara de Comércio de Ash em um futuro próximo. Keili também sorriu, o que significava que a cooperação preliminar entre as duas partes havia começado. Enquanto houver demandas de interesse comum, as alianças são fáceis de alcançar. Além do mais, eles ainda têm um forte vínculo, ou seja, ambos são clientes da livraria. Acredito que o chefe Lin, que organizou tudo isso, também tem a intenção de promover isso. Acho. Lindy espirrou enquanto estava sentado no assento, sentindo um pouco de frio, e pediu a Moen para fechar a porta da livraria. O tempo tem estado um pouco frio recentemente. O tempo voa tão rápido. Parece que o inverno em Nujin não está longe. Lindy suspirou. Joseph, que quase foi expulso por Moen, bloqueou o painel da porta com as mãos e apenas se espremeu para dentro da livraria. Ele ficou surpreso ao ouvir isso. Ele estava apenas se perguntando como um homem forte como o chefe Lin espirraria. Isso é simplesmente impossível, mas simplesmente aconteceu. Depois de ouvir essa frase, de repente me ocorreu. De acordo com sua experiência, o comportamento anormal do chefe Lin deve ter algo a ver com isso. O chefe Lin quer usar isso para enfatizar que a última frase tem um significado profundo: o céu é frio e no Udong, o inverno é a estação da matança, e o inverno de Nujin está chegando, o que significa que o prelúdio para uma matança começou. Em outras palavras, a igreja Dome está prestes a enfrentar uma catástrofe. Então o que o chefe Lin quer dizer, eles podem começar a agir. Joseph. O chefe Lin levantou a cabeça e disse estranhamente: por que você está parado aí? Você tem medo de que eu cave uma armadilha para você? O corpo de Joseph ficou chocado. Uma armadilha? Fim do capítulo. Capítulo 198. Armadilha? O coração de Joseph ficou chocado, isso foi simplesmente expresso. O significado das palavras do chefe Lin deveria ser lembrá-los de que, embora seja hora de agir, eles não podem relaxar sua vigilância, porque ainda há armadilhas esperando por eles à frente. Joseph e os outros já tinham a ideia de vencer e não tinham muita defesa contra a Igreja do Domo. Afinal, suas ações recentes foram muito suaves. O culto ao Deus Sol parece ter pouco poder como uma faísca, mas tem um apelo incrível. De pequeno a grande, gradualmente se transformou em um fogo violento. Após o lançamento da ofensiva de opinião pública dos crentes, a Igreja Dome entrou em pânico por todo o lugar. Além disso, os líderes de alto nível não sabiam por que eram autistas e os ignoravam com frequência. Muitos escândalos e incidentes que estavam enterrados por muitos anos estouraram, fazendo com que a pressão interna explodisse um após o outro.
Pode-se dizer que é precário e turbulento. Recentemente, outro truque surgiu. Não sei quais fanáticos paroquiais foram instigados pelo terceiro apóstolo a fazer lobby nas ruas. Originalmente, eles só queriam realizar pregações de confronto, para que os crentes que abalaram sua fé retornassem ao abraço da lua. Mas eu não esperava que aqueles crentes oscilantes que seguravam cartazes na rua e queriam deixar a igreja do domo sair para dar uma explicação estivessem animados, e suas palavras eram muito ferozes, e houve um conflito entre os fanáticos que defendiam de todo o coração a igreja do domo. O confronto verbal se transformou em um confronto físico, que eventualmente se transformou em um incidente sangrento. Essa pressão sobre a igreja do domo foi tão grande que a terceira igreja foi fechada diretamente, e temporariamente parou de aceitar a adoração e confissão dos crentes, bem como entrevistas e perguntas de pessoas de fora. Mas o ponto de virada mais crítico foi quando o terceiro apóstolo foi assassinado, e quando ele foi descoberto no dia seguinte, apenas um cadáver sem cabeça permaneceu. Claro, esse assunto foi planejado por Vincent e executado por Atena, que foi abençoada pelo Sol. Como uma guerreira que herdou a antiga tribo, embora seus métodos fossem um pouco rudes, sua eficiência ainda era muito alta. Os crentes da terceira diocese também ficaram perplexos, e a atitude da igreja Dome de evitar falar sobre isso os fez sentir mais frios. Eles foram completamente divididos em duas facções, e a diocese inteira se desfez. Quanto à situação nas outras dioceses, elas são todas iguais às da terceira diocese, exceto que ainda há apóstolos. Nessa época, a seita do Deus Sol cresceu como ervas daninhas, e o número de fiéis aumentou exponencialmente. Os fiéis originais da igreja Dome que não tinham para onde ir quando estavam confusos foram todos absorvidos pela seita do Deus Sol. Porque um dos ensinamentos em que Vincent se concentra é a teoria de o Sol e a Lua têm a mesma origem, defendendo que o poder da Lua e do Sol são um e vêm da mesma raiz. Então, enquanto você acredita na Lua, você também pode acreditar no Sol. Esta é simplesmente uma razão perfeita para desenterrar os fiéis para si mesmo. Antes de ele dizer que o poder da Lua realmente vem do Sol, os fiéis com um certo grau de educação já descobriram por si mesmos, e acreditam firmemente nisso. Porque todos os fiéis viram que o culto do Deus Sol exibia o poder da Lua e o poder do Sol ao mesmo tempo. Vincent nunca mencionou o fato de que ele era apóstata. Quando alguém lhe perguntava, ele apenas ria e não dizia nada, deixando apenas um espaço significativo para a imaginação. E porque o poder divino da Lua demonstrado por Moen foi melhorado, os crentes começaram a especular se sua chamada traição é na verdade um plano interno da Igreja do Domo. Talvez tenha sido porque alguns clérigos da Igreja do Domo fizeram essas coisas ruins, mas outra parte das pessoas boas que se apegaram aos seus corações descobriram tudo isso, e então, para preservar a última esperança e fogo, e para preservar a crença na lua real, eles enviaram Vincent como tal razão mandada embora. Agora, os conflitos eclodiram e o protestantismo foi finalmente estabelecido. A igreja do domo original era apenas uma casca vazia. O que eles realmente querem apoiar é, na verdade, o protestantismo. E esse palpite coincide com a crença restante na igreja do domo nos corações desses crentes. Eles estão dispostos a acreditar que, de fato, a Igreja do Domo está apenas renascendo dessa forma, e não está realmente escondendo a sujeira como eles a veem. Claro, o que desempenhou um papel fundamental nisso foi a imagem de Vincent como um bom velho antes. Além das evidências que Kelly trouxe para Claude, desde que seja anunciado, não importa para quem a Igreja do Domo seja mostrada desta vez, ela sem dúvida morrerá, e não há chance de retorno. Mas agora as palavras do chefe Lin fizeram Joseph acordar. Não baixe a guarda. A Igreja do Domo está prestes a realizar o segundo sacrifício, e eles também estão se preparando para o ataque geral final. Agora é muito provável que eles estejam deliberadamente mostrando fraqueza ao inimigo, mas na verdade eles estão concentrando seus esforços e montando uma grande armadilha esperando por eles. Com a força da própria Igreja do Domo, nunca teria mostrado que o prédio estava prestes a desabar tão rapidamente,
mas se eles tentarem controlar a situação, será muito mais difícil para Vincent e os outros agora. Mas a Igreja do Domo escolheu fazer alguns truques estúpidos simbolicamente, criando uma ilusão de impotência. Isso mostra que eles provavelmente estão colocando todos os ovos na mesma cesta e colocando toda a sua vitalidade no dia do sacrifício, então essas perdas não importam agora. Se eles forem lutar contra a Igreja do Domo com seu pensamento atual, eles inevitavelmente subestimarão o inimigo. Joseph sentiu como se uma bacia de água fria tivesse sido despejada em sua cabeça em um dia quente, e ele sentiu que havia aprendido outra lição. Não pude deixar de suspirar em meu coração, toda vez que venho à livraria, há novos ganhos, seja força ou trabalho. Como esperado do chefe Lin. Ele entrou no meio da livraria e sentou-se em frente ao balcão, com um olhar educado, e disse, se for a armadilha do chefe Lin, então ficarei feliz com isso. Aspas. Lin Die tinha arrepios por todo o corpo e sentiu que a maneira como Joseph olhava para ele era muito afetuosa. Este tio também está no período de ninho vazio. Depois de 2 anos brigando com Wilde, agora ele não consegue conter sua solidão, e quer encontrar um bom amigo novamente. Quando ele chegou à livraria, ele ainda era um velho dominador normal, mas agora sua natureza está exposta. De acordo com Moen, Claude muitas vezes pensa que seu trabalho extra é todo feito por Joseph, e ele trabalha horas extras todos os dias. 007, alguns anos atrás, ele era um cavaleiro honesto, gentil e bom, mas agora ele se tornou instintivo e escorregadio para enganar fundos. Velhos bolinhos do local de trabalho. Todos são bem ensinados pelo professor. Mas Lin Die queria dizer em seu coração que o mestre liderou a porta, e o cultivo depende do indivíduo. O olhar de Lin Die foi subitamente atraído pela mão de Joseph. O braço que estava vazio quando ele voltou da última vez agora, cresceu, novamente, e não é mais um braço mecânico, mas um braço biônico que não é diferente de um braço normal. Seu novo braço parece ótimo. Joseph riu, cerrou os punhos e disse, é tudo graças à senhorita Moen. Ele agora seguia aqueles crentes para chamar Moen de senhorita Lua. Após a última batalha, Moen usou diretamente o poder da lua para restaurar seu braço, o que o deixou muito grato. Aspas. Qual é o problema com Moen? Lin Die primeiro teve um ponto de interrogação em seu coração, e então se lembrou da capacidade anormal de aprendizado da pequena colega de classe de Moen. Ela está estocando há um tempo, então ela não vai clicar na árvore de habilidades de biologia novamente. Embora isso não tenha nada a ver com ele, não o impede de promover livrarias. Ele sorriu indiferentemente, o chamado conhecimento pode mudar o destino, é isso que é. Esse garoto só me escuta e lê mais livros para ter esse nível de habilidade. Falando nisso, acho que Joseph precisa ler mais livros nessa fase. Acho que você veio até mim dessa vez porque quer ler outro livro, certo? Fim do capítulo. Capítulo 199. Claro, Lin Die não sabia se Joseph veio comprar livros ou não. Na verdade, ele ouviu Moen relatar que a situação entre Vincent e a Igreja Dome atingiu o momento mais crítico recentemente. Os dois lados estão em guerra e a atmosfera está muito tensa. Um lado está prestes a lançar a ofensiva final e o outro também está se preparando para o sacrifício final. Em um momento tão crítico, é quase impossível para Joseph ir até ele para comprar livros para ler, mas perguntar a ele em detalhes sobre Michael e o caminho da espada. Mas todos têm um relacionamento tão profundo, você tem coragem de apenas falar sobre negócios quando vem à minha loja. A amizade entre nós é realmente tão fraca. Tantas trocas profundas não valem o preço de um livro. Então, por que não ter um amigo negociando que promova trocas amigáveis antes que a conversa real comece? Isso mesmo, Lin Die viu a necessidade e começou a usar palavras subconscientemente para vender seu livro novamente. Mesmo que você não tenha vindo aqui para comprar livros, quando o ouviu fazer uma pergunta tão direcionada como, você veio até mim porque quer pegar outro livro,
Fiquei envergonhado de continuar falando se tivesse outros propósitos, então só posso pegar um livro primeiro. No entanto, esse movimento é especialmente usado para matar conhecidos, especialmente aqueles que já estão pedindo ajuda de outros. Se for um cliente comum, não é diferente de dizer olá e perguntar se você está aqui para comprar livros. Joseph ficou realmente surpreso quando ouviu as palavras neste momento, e então assentiu seriamente: estou realmente aqui para comprar livros de você. Embora os livros que você selecionou para mim da última vez também sejam bons, eles geralmente são muito avançados, e não consigo entendê-los com meu conhecimento. Tenha paciência comigo, acho que preciso de um pouco mais de impulso para usá-lo melhor. O que foi dado antes foi que o batedor era realmente forte em batalhas auxiliares, mas pouco fez para melhorar sua força, e o que foi dado depois era muito caro e muito aleatório. A figura no manto amarelo que foi invocada antes drenou o éter de seu corpo em um instante. Isso foi na premissa de que havia o objeto invocado de Shikaku como um sacrifício. Em circunstâncias normais, ele perderia sua eficácia de combate após tal movimento. Nenhum deles pode fazê-lo melhorar da maneira formal. Ainda é muito lamentável, porque agora que ele voltou ao pico e encontrou confiança, ele tem um objetivo claro: atingir o nível de Deus. No entanto, o chefe Lin realmente sabia. Não, isso é algo que não precisa mais ser lamentado, é normal. Ele também se lembrou do momento em que o chefe Lin pediu a Moen para fechar a porta, não foi quando ele estava prestes a entrar pela porta. Pode-se ver que o chefe Lin sabia que ele estava vindo e estava brincando deliberadamente com ele. Lin Jie não sabia dos pensamentos internos de Joseph, ele apenas se sentia complacente. Olha, esse velho não está se sentindo envergonhado agora? Embora haja um negócio, não é bom falar diretamente, então só posso seguir sua liderança, falar sobre o livro e ter que explicar muito para me convencer. Embora fosse muito imoral, Lin Jie ainda não conseguiu evitar apertar os olhos e mostrar um sorriso de aproveitador nos cantos da boca. Tosse, tosse. Ele se conteve e disse seriamente: é bom se você tiver esse tipo de consciência. Você ainda tem que vir mais algumas vezes no futuro. Você pode aprender enquanto vive. Tenho muitos livros aqui. Contanto que você queira, você definitivamente aprenderá. Se você puder encontrar o que deseja, se tiver alguma coisa difícil para resolver, sinta-se à vontade para vir à livraria para me encontrar. A reputação está toda destruída, sem mencionar que ele tem todos os livros da Terra aqui, que podem ser considerados onipresentes, e não é exagero dizer que ele pode encontrar tudo o que deseja. Joseph disse sinceramente: você é humilde, mesmo que eu não consiga pensar nisso, você tem aqui. Este tio realmente sabe como elogiar as pessoas. É tão confortável. O rosto de Lin Jie era delicado, e então ele cruzou as mãos e apoiou o queixo em uma pose clássica, e continuou: neste estágio em que você está, é difícil melhorar a si mesmo por métodos comuns, especialmente forças externas, então sugiro que você pergunte para descobrir seu próprio potencial. Ele pegou uma cópia de Despertando o Gigante em Seu Coração, da prateleira ao lado. O autor deste livro, Anthony Robbins, é um palestrante de profissão. Ele tem uma longa lista de títulos, como o Mestre da Motivação Potencial do Mundo, o Mentor do Sucesso do Mundo, o Mestre do Desenvolvimento Potencial do Mundo. Em suma, ele é um mestre. Consultando e motivando vários presidentes, líderes e celebridades sociais, e até mesmo fornecendo serviços de treinamento motivacional para o exército do Zewa. Sendo capaz de tratar a fala como uma profissão e uma refeição, pode-se imaginar o quão boa é sua boca, e ele está realmente fazendo a mesma coisa que Lin Jie está fazendo agora. Para ser franco, ele está enganando, mas é científico, metódico, fade com um sistema teóricos. Simplesmente lendo o livro deste homem, a maioria das pessoas pode pensar que é uma pilha de canja de galinha razoável, mas se ele realmente tem a capacidade de fazer as pessoas fazerem o que está escrito na canja de galinha, ou acreditar que ele pode fazer isso, então é tão assustador.
Em suma, para atingir este nível neste campo, deve haver 2 talentos, e agora Lindy quer usá-lo para enganar o mestre Joseph. O potencial de uma pessoa na verdade está em sua própria criatividade infinita, na mente e na vontade, não no corpo. Posso ver que você deve ter colocado a maior parte de sua energia em exercícios físicos antes, o que é uma coisa boa, mas você não pode superar isso agora, então você deve começar a olhar para dentro de si mesmo. Afinal, em uma idade tão avançada, até Schwarzenegger tem gordura. Embora o trabalho em que ele está envolvido seja um trabalho policial, Joseph há muito se retirou para os bastidores. É hora de cultivar seu autocultivo, e talvez ele possa aprender com Schwarzenegger e ir para a arena política. Lindy entregou o livro e polvilhou canja de galinha como de costume. Tudo o que uma pessoa faz tem 2 propósitos: escapar da dor e buscar a felicidade. Desta vez o assunto acabou. Eu acho, Joseph, você também deve pensar sobre sua direção futura. Talvez quando você pensar claramente, você será capaz de despertar o gigante em seu coração e ir para o próximo nível. Quanto ao que pensar claramente, Lindy, o sábio mentor da vida, também é mantido no escuro por enquanto. Ele sorriu e olhou para Joseph, que ficou chocado e de repente percebeu, pensando que o acordo estava seguro. Não importa se ele vende livros ou não, o principal motivo é que Joseph também tem uma tendência de ninho vazio agora, e a direção vaga do desenvolvimento não está muito certa, então ele precisa ler mais livros para preencher sua vida. A boca de Joseph estava seca e seu coração batendo forte, e sua excitação só perdia para o momento em que descobriu que estava qualificado para ser um cavaleiro. Imagem Virtual do Reino do Coração é o nome deste livro, e o conteúdo nele é completamente como uma porta para um novo mundo, abrindo-se lentamente na frente de Joseph. Este é um método de cultivo que ele nunca viu antes, subvertendo sua cognição anterior, usando o poder da mente para dominar o éter, usando a imaginação para estimular o potencial, ampliando-o inúmeras vezes, construindo uma enorme fortaleza semelhante a um coração como uma extensão do corpo. Não é este o poder de um Deus? Fim do capítulo. Capítulo 200. Joseph olhou para o conteúdo do livro fascinado, e quando seus olhos tocaram as palavras do livro, todo o conteúdo nele fervilhou e derramou em seu pensamento instantaneamente. Não há necessidade de pensar, não há necessidade de adquirir, não há necessidade de todo o trabalho laborioso, apenas aceitar, aceitar constantemente. Esta é uma sensação incomparavelmente revigorante. A existência de vários níveis de consciência na mente e na alma é gradualmente preenchida e expandida, como se a própria força estivesse se expandindo infinitamente, como se tudo estivesse sob controle e tudo pudesse ser facilmente compreendido. Mas Joseph estava determinado e não seria enganado por essa ilusão tão facilmente. Ele rapidamente acordou e desviou o olhar. Ao mesmo tempo, a instilação de conhecimento havia terminado. Neste momento, ele organizou um pouco seus pensamentos e descobriu que o poder da imagem virtual do mundo mental não é tão idealista. Na verdade, ele criou um campo chamado mundo mental, primeiro, e então construiu uma nova regra neste campo, e então ele pode ser usado como uma imaginação que estimula o potencial, e condensa centenas ou mesmo milhares de vezes mais poderosas imagens virtuais, para lutar. E uma vez que o oponente vê através dos nós regulares do mundo do coração, ou a força que sustenta o mundo do coração não é suficiente, fazendo com que o mundo do coração entre em colapso, então a imagem virtual também entrará em colapso e se tornará inválida em um instante. Mas como ele pode ter centenas ou mesmo milhares de vezes seu próprio poder, ele pode basicamente terminar a batalha em um curto espaço de tempo. E o tempo no mundo mental ainda depende da força de seu próprio éter para sustentá-lo. Joseph vagamente sentiu que este era o limite entre o nível de destruição e o nível de Deus, regras. Somente dominando as regras alguém pode se tornar um nível de Deus. Assim como o Deus da chuva de nível de Deus, que domina as regras de trovões e relâmpagos, e o Papa da Igreja Dome é a autoridade dada diretamente pelo Deus, mas da perspectiva da expressão, também é composto de regras uma por uma,
força. Joseph entendeu que o chefe Lin lhe deu uma chave para abrir aquela porta dessa vez. Ao mesmo tempo, dessa vez seus sentimentos ficaram mais claros. O conhecimento nesses livros nunca é para as pessoas aprenderem, mas são dados a você por iniciativa própria. Como disse o chefe Lin, quando você está lendo um livro, o livro também está olhando para você. Esse conhecimento é vivo. Quando eles fluem para a mente, é como uma nova infusão de sangue no corpo, tão vivo que por um momento você sente que eles não são absorvidos por você, mas estão adormecidos em um canto esperando, para ocupar todo o seu. Do outro lado, Lin Jie manteve um sorriso inescrutável até que seu rosto ficou quase rígido. Olhando para Joseph, que parecia viciado no livro, ele sentiu que não era muito perturbador, então se levantou e planejou servir um copo de água. Moen estava parado ao lado o tempo todo e, quando viu Lin Jie se movendo, estava prestes a servir água, mas o chefe Lin estendeu a mão para impedir Moen, sorriu e sinalizou que ele poderia simplesmente vir. Afinal, Moen tem estado muito ocupada ultimamente. Ela está fazendo um ótimo trabalho no café do livro ao lado e também ajuda Vincent a fazer planos para lidar com a igreja Dome. Pode-se dizer que é tão bom quanto o salão e a cozinha. Lin Jie está com vergonha de pedir que ela faça esse tipo de chá e água, importa. Afinal, o café do livro ao lado ganhou mais dinheiro do que ele ganhou nos últimos anos. Mesmo que seja uma reunião de crentes, eles ainda têm que cobrar pelo chá. Uma assistente tão capaz deve ser bem tratada. Lin Jie retornou depois de servir um copo de água e descobriu que Joseph ainda estava olhando para o livro em transe, olhando para o livro como se estivesse em transe, com um pouco de suor escorrendo de sua testa. Embora seja uma coisa boa ler livros seriamente, mas dessa forma, temo que não haja tempo para falar sobre assuntos sérios. Lin Jie olhou para o céu lá fora e não conseguiu evitar se inclinar e disse, Joseph. Como se sente? Você tem um sentimento de iluminação? Ou é um pouco difícil de entender? Não se force, esse tipo de coisa não pode ser forçado. Apenas deixe a natureza seguir seu curso, caso contrário, será muito difícil e contraproducente. Enquanto falava, ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Joseph. A expressão lenta e congelada de Joseph voltou à vida instantaneamente. Ele foi esbofeteado por Lin Jie e de repente voltou aos seus sentidos. Suor frio escorria de sua testa, ele estremeceu e rapidamente parou todas as associações. Muito assustador. Ele tinha medos persistentes. Embora tudo tenha acontecido em poucos minutos e tenha sido extremamente pacífico, ele tinha certeza de que realmente seria engolido por esse conhecimento só um pouquinho. Mesmo agora, ele não tem certeza se é o conhecimento ou sua própria imaginação que o devora, esse conhecimento está perseguindo as pessoas. Quanto mais forte o poder, mais perigoso ele é. Especialmente os livros do chefe Lin, se o chefe Lin não o tivesse lembrado agora, ele teria morrido imediatamente. Joseph assentiu rapidamente e disse, você está certo. Estou um pouco ansioso. Eu deveria ser mais cauteloso. Essas coisas ainda precisam ser feitas passo a passo e lentamente. Lin Jie assentiu e disse, sim, não seja precipitado, então este livro. Joseph entendeu imediatamente e disse, eu comprei. Lin Jie sorriu mais gentilmente, e habilmente pegou o livro, empacotou-o, recolheu o dinheiro com uma mão, e entregou as mercadorias com a outra mão, e então disse, não confie muito no que é dito neste livro. Você deve ter seu próprio entendimento. É fácil seguir as escrituras. Um beco sem saída. Joseph disse que ele deveria manter os ensinamentos do chefe Lin em mente. Lin Jie falou sobre isso por um longo tempo, e finalmente se lembrou do negócio. Joseph pensou que o que você disse estava certo, e com sua atitude direta, se ele não dissesse, Joseph também não diria. Então ele limpou a garganta e continuou, falando nisso, como você está agora? Como você está se preparando?
Naturalmente, Joseph informou toda a situação, e eles planejaram publicar as evidências mais críticas obtidas por Keili I, revelando o fato de que a Igreja Dome usou o cérebro da lua sagrada para controlar a congregação, para fazer uma grande onda, e então tirar vantagem da tendência geral em um único golpe cerco a igreja central da Igreja Dome. Lindie assentiu, e decidiu dar algumas dicas: apenas faça o seu melhor. Quanto a Gabriel, não acho que seja uma grande ameaça, então não se preocupe. Estabilize Joseph e os outros primeiro, embora ele não tenha ideia, mas agora a flecha está na corda e precisa ser disparada, e eles não podem deixá-los perder a confiança. Quanto ao resto, ele só pode confiar em si mesmo. ... Depois de ver Joseph, Lindie olhou para o céu e estava prestes a fechar a porta. Hoje ele vai começar a experimentar estender os sonhos para a realidade. Na verdade, ele já tentou muitas vezes antes, mas todas eram em pequena escala. No início, ele só podia usá-los no quarto e, mais tarde, poderia expandir para a livraria. Gradualmente, ele aprendeu a entrar nos sonhos de outras pessoas e, em seguida, usar isso para pular e expandir. O experimento foi bem sucedido. Ele entrou no sonho de um apóstolo da Igreja Dome e descobriu a localização da Igreja Central. Agora, ele tentará puxar toda a Igreja Central para seu sonho através daquele nó. Esse processo pode durar vários dias, então ele disse a Moen com antecedência para não se aproximar do quarto, e ele queria recuar. Fim do capítulo.